mais plantado, até parecer algo de novo. Anos, tanta gente unida como humanos, irmãos pela música, dança e pintura. Esta é para quem está fechado das 9 às 18. Temos que aproveitar o que é comum. Digam-me se sentimentos como este há algum. De que forma é que recordas a tua vivência urbana, na cidade, na infância e na adolescência? A minha vivência urbana, na infância, eu cresci numa zona rica da cidade, que era a Foz. Mas, como te disse, tinha uma família um pouco, para a altura, não é? Um pouco diferente, não é? A minha mãe era muito nova e os meus tios também eram novos. E vivíamos numa casa em que a porta estava sempre aberta e em que estava sempre a entrar e a sair gente. E eu brincava muito na rua, com miúdos de várias classes sociais. Desde os miúdos que moravam na ilha ao lado, ou que vinham do túnel, até outros miúdos que eram uma classe, sei lá, média, ou talvez um bocadinho superior, mas isso foi bom para conhecer pessoas de todos os estratos sociais, poder ter essa oportunidade de brincar na rua. E pronto, pá, depois comecei a entrar cada vez mais, durante os tempos do liceu, entrar cada vez mais na cena hip-hop e rap. Eu já tinha esta tendência muito novinho, porque quando apareceu a moda do breakdance, eu estava para aí na 4ª classe. E eu já tinha de ver o filme e já queria dançar break, e tentava dançar break em casa e pedia à minha mãe se podia usar as sapatilhas dela, porque eram fixe, e via os filmes e queria andar sempre de fato de treino e não sei o quê. Mas depois esta moda do break passou, eu era muito miúdo e também passou um bocado ao lado, e depois comecei a fazer a relação entre a cena rap e a cena de breakdance e comecei a perceber que era tudo a mesma coisa, estava tudo ligado. E depois, pronto, lá no liceu comecei a entrar cada vez mais em termos de aparência, de sapatilhas de basquete, de calças largas, andar sempre de boné e não sei o quê. Então, pergunto o que é que foi que mais te cativou na cena hip-hop nesses primeiros anos? Eu acho que foi um conjunto de coisas, isso. Gostar da música, gostar do som, gostar da cena, de ser um género de música não conformista, rebelde, não é? Porque é uma música que veio da rua, veio de pessoas que faziam a música à sua maneira, não estavam dentro dos cânones da música normal, não precisavam de ser músicos, músicos com, sei lá, tivessem a tocar instrumentos, aquilo que nós víssemos normalmente nos outros géneros musicais. Portanto, essa rebeldia também me atraiu muito. A componente visual também muito forte, que acho que sempre teve muito impacto no hip-hop. Desde a roupa, desde os videoclipes, com sempre a aparecer muita gente em grupo, das fotografias, em que vemos o ambiente em que os músicos estavam, que eram fotografias totalmente diferentes das fotografias que víamos os grupos. Sei lá, antes víamos um grupo de música e uma fotografia era sempre uma pose num estúdio ou uma coisa mais deste género, e o pessoal do hip-hop tirava a fotografia em frente ao prédio, ou na rua, ou... Eu nunca tinha visto isto na altura, não é? E, portanto, a componente visual também foi importante, a roupa.
a atitude rebelde e não conformista, sentir a música e, bem, acho que sim, acho que foi este conjunto todo e aos poucos sentir que estava a descobrir aquele mundo, que era um mundo totalmente diferente do que vivia cá. E não sei, depois foi uma coisa que foi crescendo, foi aos poucos. Fui gostando cada vez mais, cada vez que ia descobrindo uma coisa, também sentia que aquilo começava a fazer parte do meu mundo e que era uma descoberta minha, porque não havia muitos meios de informação. Eu tinha sorte por lá em casa já ter alguns discos e já ter acesso a alguma informação e a algumas revistas que a minha mãe tinha e os meus tios tinham. E eu tudo que tinha uma cena de hip-hop, ou uma entrevista, ou um grupo, ou qualquer coisa, eu guardava no meu montezinho e pedia para guardar e fazia assim a minha pequena biblioteca de revistas, de artigos, de jornais e de tudo que pudesse ter, coisas que me interessasse. Saber o quão importante foi para ti o hip hop e qual é que foi a receptividade da tua família quanto à tua entrada na cena. Bem, para mim, obviamente o hip hop foi e é muito importante porque mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida e fez parte, e faz parte, não é? Mas fez parte, entrou na minha vida muito cedo e eu, como te disse, comecei a ouvir, comecei a rap, comecei a gostar e muito cedo também entrei num grupo, aos 17 anos, que durou muitos anos e que fizemos discos e fizemos concertos e claro, a minha vida, grande parte da minha vida foram os Mind the Gap, não é? Profissionalmente. Portanto, mudou tudo, não é? E apesar de hoje em dia não estar tão ligado à cena da música, porque obviamente não estou nos Mind the Gap e nunca mais fiz nada de música, a não ser umas participações aqui e ali, mas obviamente continua a fazer parte da minha vida, porque é a música que eu ouço maioritariamente, não é? A cena hip-hop fez-me ter uma visão do mundo diferente daquela que eu teria se não ouvisse hip-hop. Fiquei mais atento a questões sociais, como o racismo. Aprendi muito sobre os Estados Unidos, sobre como é que a sociedade funciona, como é que coisas que acontecem nas várias classes sociais, como é que se organizam. O hip hop pode ensinar muita coisa se estivermos atentos e se percebemos as letras, conseguimos perceber. Acho que mudou muita coisa na minha vida e acho que se eu não ouvisse hip hop seria uma pessoa um bocadinho diferente, não deixaria de ser eu, mas seria um pouquinho diferente. Em relação à minha família, sempre tive apoio total, porque, como te disse, eram pessoas ligadas à música, eram e são. Tanto os meus tios como a minha mãe. Sempre tentaram mostrar-me coisas novas e, dentro dos possíveis, dar-me acesso à música e à informação. A minha mãe sempre insistiu para que eu estudasse, mesmo quando eu já tinha os Mind the Gap, para eu não ficar muito deslumbrado com a cena do grupo e da música, que me apoiava totalmente e estava muito, e sempre teve muito orgulho no facto de eu estar nos Mind the Gap e ser um MC num grupo, mas também sempre insistiu para eu ter um plano alternativo caso a música não resultasse,
e pronto, para estudar. Assim foi e assim fiz. Portanto, acho que sim, acho que da família nunca tive nenhum impedimento, mas apoio. Gostava de saber como é que surgiu o coletivo, como é que te juntaste com o Ace e com o Serial para formar os Mind the Gap, quais é que eram os primeiros objetivos? Pronto, estando no contexto do princípio dos anos 90, em que havia muitas poucas pessoas que ouviam hip hop e conheciam o rap sequer, nós quase tirámos a pinta uns aos outros se víssemos alguém na rua com o boné ou com umas calças largas e umas sapatilhas de basquete. E foi um bocado assim que eu conheci o Ace. Eu fui com o Monhé ver um concerto dos Depeche Mode e dos Marksman. Os Marksman eram uma banda de hip hop escocesa ou irlandesa, agora estou na dúvida, já não me lembro. Porque iam fazer a primeira parte dos Depeche Mode. A minha mãe queria ver os Depeche Mode. E eu fui que queria ver os Marksman. E fui com o meu amigo também, o Monhé. E estávamos lá, e eu estava com o Monhé, e vimos o Ace, que eu não conhecia na altura. Mas pronto, era isso. O Ace estava de boné, de sapatilha de basquete e tal, a calça assim um bocado mais larga. E nós pensamos, olha, aquele deve gostar de rap, vamos falar com ele. Ou ele veio falar connosco, já não sei. Sei que começamos a falar assim, tipo, olha, curtes rap? O que é que curtes? Que grupos é que gostas? E tal, e não sei o que. E pronto, ficamos amigos. Conhecemos aí e começamos a encontrar-nos de vez em quando. Ou eu ia à Gaia, ou ele vinha a Matosinhos, ou falávamos pelo telefone e pronto, era o que se fazia na altura, era tipo, trocar discos, gravar cassetes, emprestar revistas, pronto, ver ali o que é que havia em comum em termos de música, o que é que um gostava, o que é que outro gostava, quais eram os grupos, mesmo dentro da cena rap havia coisas, podíamos não gostar da mesma coisa, não é? Mas criou-se ali uma relação fixe. E depois, passado pouco tempo, deixa-me ver se eu me recordo bem. Sim, passado pouco tempo, conheci o Serial. Na altura já me dava assim bem com esse, já o conhecia há algum tempo. Conheci o Serial porque a namorada do Serial conhecia a minha mãe. E ela disse à minha mãe, olha, o Rolando, o Serial, esteve a viver em Londres uns tempos e voltou agora para o Porto. E ele anda a curtir muito rap e hip hop e queria conhecer alguém que também gostasse. E pronto. Falou com a minha mãe por minha causa, não é? Porque ela também me conhecia e sabia que eu gostava de rap. E pronto, e combinamos um encontro com essa premissa. O Serial queria conhecer alguém que ouvisse rap e indicaram a mim. E lá fui eu, conhecer o Serial, e fui à casa dele, e também nos entendemos bem. E o Serial, como tinha vindo de Londres, tinha já uns discos porreiros que não se arranjavam cá, e tinha 2 pratos. E o Serial já fazia umas mixes e um pouco de scratch. E eu, na altura, pensei, este gajo está muito à frente também. E pronto, também tínhamos um gosto parecido dentro da cena rap e também nos demos bem. Eu falei com o Ace para nos encontrarmos os 3 e assim foi. Pronto, decidimos fazer ali um grupo, um projeto e eu comecei a escrever umas rimas também. E assim foi. Primeiro fizemos um grupo que não eram os Mind the Gap, eram os The Wreckers, só que ninguém entendia o nome.
E depois acabamos por mudar para Mind the Gap. Mas ainda com os da Rekas, o que é que tínhamos? Tínhamos pratos vinil de cereal, começamos a fazer umas versões, ou versões mesmo de músicas, de maxis, usávamos o lado B, o instrumental, e cantávamos uma versão de uma música. Ou começamos a usar os instrumentais para pôr as nossas rimas. Não tínhamos ainda instrumentos. Depois o cereal tinha um órgão antigo lá em casa dele. Os Repórteres Trábico, que eram o grupo do meu tio era guitarrista, Zé Ferrão era guitarrista nos Repórteres, emprestaram-nos um sampler que só tinha 1,5 segundos vezes 2 de sampling, que era uma coisa muito limitada. E juntamos dinheiro para comprar uma caixa de ritmos. Emprestaram-nos dinheiro para um gravador de pistas e começamos a fazer uma maquete nossa, com o sampler de Reporter, a tal caixa de ritmos que tínhamos, gravar para o gravador de pistas, usando o cereal fazia os baixos no órgão, e fizemos a primeira maquete dos Mind the Gap. E eu acho que antes disto, antes de fazermos a maquete, conseguimos ainda arranjar umas atuações ao vivo com as versões dos vinis no Cais 447 em Matosinhos. Fomos um bocado tipo como animadores, MCs ou assim uma coisa, já não me lembro. O primeiro objetivo era juntar dinheiro para ter material para fazer a nossa música, para não ficarmos limitados às versões. Fazer a nossa música, fazer uma maquete. Depois, quando fizemos a maquete, mudamos o nome para Mind the Gap e começamos a enviar para todo lado, para as rádios, a nossa maquete, já com originais nossos, já sendo os Mind the Gap. Já os beats feitos pelo Cereal, já as rimas feitas pelo Ace e por mim. E pronto, chegamos ao Maninho, ao top, conseguimos ter a nossa maquete no top. Começamos a chamar um pouco a atenção do pessoal. O Pedro Tenreiro estava a começar a Norte-Sul, que era uma pequena editora que fazia parte da Valentim de Carvalho, mas era um projeto diferente, que tinha como conceito editar coisas novas que estivessem a surgir na altura, e falou connosco. Mostrou a maquete lá na Valentim, e eles gostaram, e pronto, conseguimos gravar um disco. E foi o primeiro EP. E pronto. Os objetivos foram sendo sempre assim muito pragmáticos. E pronto, pá, depois é isso. Os Mind the Gap eram que nós queríamos fazer era mostrar que havia uma cena hip-hop a acontecer no Porto. Havia rap feito em português no Porto. E também não queríamos ser tipo só a banda de rap do Porto. Claro. Queríamos achávamos que tínhamos algo a dizer, achávamos que a nossa música era diferente, estava mesmo na vanguarda da cena hip-hop, que achávamos que tínhamos ali algo sério para mostrar e queríamos ser levados muito a sério, porque na altura não se levava a cena hip-hop muito a sério, era tudo considerado uma brincadeira de miúdos. E também a imprensa era muito, sentia isto na altura, uma parte grande da imprensa musical era um pouco tacanha e preconceituosa. Achava que o hip-hop só podia ser feito por negros
que fossem de um bairro social e de uma classe baixa. Sendo nós, os miúdos brancos do Porto, de uma classe média, não podíamos fazer hip-hop. Não era para nós, o hip-hop não era para nós. E acusavam-nos de ser um projeto de editora para competir com o República. E, portanto, fomos um pouco mal recebidos quando saiu o primeiro EP. O que nos deixou furiosos e com mais pica para fazer o Sem Cerimónias. E achas que o hip hop deve carregar mensagens políticas e porquê? Eu acho que depende de cada um. Uma coisa que que eu sempre achei é que por exemplo, em termos de mensagens, cada um tem que decidir, porque eu acho que o hip hop vive muito da experiência própria. Acho que, e nós nos Mind the Gap sempre tentamos transmitir isso. O que nós dizíamos nas letras era o que nós sentíamos e era o que nós vivíamos e experimentávamos no dia a dia. Acho que sim, que deve haver uma opinião política. Nós também tivemos músicas políticas, mas acho que não deve ser forçado. Se for uma banda de hip hop ou um MC que só quer fazer músicas sobre dançar e está bem disposto e está numa festa, por que não? Não é? Se for isso a vida dele e se for isso ou isso que lhe interessa, ou pode fazer música boa ou música má a partir daí, não é? Eu acho que não devemos pôr rótulos e forçar ideias nas pessoas. Eu gosto de ouvir algumas músicas com um tom político, mas acho que não deve ser obrigatório. E acho que não devemos rotular a cena hip hop como uma cena sendo só política. Durante muitos anos também fazíamos essa pergunta e nós sempre tentamos dizer isto, não é? Temos músicas, umas políticas, outras não são políticas. E há grupos que são mais políticos e há outros que são menos, não é? Portanto, acho que depende de cada um. Eu gostava também de saber se recordas alguma história sobre a forma como a vossa música pode ter ajudado alguém. Havia muitas pessoas, depois dos concertos, ou pessoas que conhecemos, que nos vêm dizer: pá, estive a ouvir aquela música vossa e ajudou-me muito a passar um momento difícil que estava a viver, e agradeço-vos por isso. Pá, isto para nós era muito bom, não é? Sentir que tocamos alguém particularmente. Esta pessoa ouviu uma música e fez-la sentir bem e ajudou-a. Isto é mesmo fixe. Portanto, em todos os álbuns tínhamos sempre 2 ou 3 músicas assim, mais pessoais, e foram boas para pessoas, fãs ou não fãs, pessoas que ouviam. E é engraçado que muitas vezes pediam-nos para tocar estas músicas assim mais pessoais, que eram difíceis de tocar ao vivo, porque não funcionavam, porque eram muito lentas, muito introspectivas, e quem não conhecesse a música dificilmente conseguia entrar naquele momento ali num palco com centenas de pessoas, conseguir compreender aquilo e sentir aquilo. Portanto, até foram músicas que nunca tocamos muito ao vivo, mas que estavam lá nos álbuns, com que as pessoas se identificavam. Uhum. E porque também acredito que fazer uma diferença na vida de muitas pessoas e fizeram. Sim, eu acredito que sim, pelo menos pelo que nos disseram e dizem. Isso é muito bom. Isso para nós como artistas e como músicos, é espetacular. Porque quando estamos a fazer a música somos um pouco egoístas, estamos fechados no nosso casulo a pensar nos nossos problemas e na nossa música e escrever aquilo que queremos deitar cá para fora.
E depois, quando nos apercebemos que aquilo chega a alguém e que toca alguém, muitas vezes é uma surpresa. E eu muitas vezes pensava, eu estava a escrever aquilo, nunca pensei que alguém fosse ouvir e fosse gostar e fosse entender. Pode parecer muito estúpido, mas é verdade, porque eu estava a fazer a música para mim, estava ali no meu momento. Eu queria saber qual é que é a tua opinião sobre a evolução e o estado atual do hip hop, tanto aqui em Portugal como lá fora internacionalmente. Ok. Eu acho que o hip hop já não é o movimento e o género musical tão excitante como era há uns anos atrás. Porque já está numa fase adulta. Já está assim naquela fase de já casou, já tem filhos, já vive uma vida estável, já não está a explorar, já não está a explodir, já não é tão irreverente, já passou aquela fase da adolescência mais extrovertida e fora e arriscada, não é? E eu tive a sorte de apanhar o hip hop não na sua infância, mas nesta fase da adolescência, em que vão aparecer muitas coisas novas, muitas coisas diferentes umas das outras. A indústria musical ainda não sabia muito bem como lidar com a cena hip hop, que tem os seus pontos positivos e negativos, não é? Às tantas tem pontos mais negativos para os músicos que estavam a tentar aparecer na altura, não é? Porque não tinham bons contratos, não ganhavam muito dinheiro nos concertos. Por outro lado, faziam as coisas mais originais que podiam fazer, porque não tinham estas responsabilidades, nem estas ambições de vou fazer um disco porque sei que o pessoal anda todo a ganhar muito dinheiro com esta cena que é o hip hop. Que foi exatamente isso. Os princípios dos anos 90, nos fins dos anos 90, a cena de hip hop tornou-se uma cena estabelecida, uma cena já completamente absorvida pela indústria, em que já havia os Puff Daddies a fazer milhões e a ambição de músicos que estavam a aparecer mudou. Também saiu música interessante assim, mas pronto, já não era a mesma coisa. Portanto, o hip hop já passou por várias fases na vida e chegou a um momento em que estagnou um pouco e as gerações mais novas começaram a procurar alternativas. E acho que uma das alternativas que surgiu foi a cena do trap, que é diferente. Ainda está dentro da cena hip hop, mas já é uma sonoridade diferente. Acho que tem a vantagem de ser realmente original. Mudou muito o som do hip hop nos últimos anos. Não sei até que ponto é que se pode desenvolver a partir daqui, não é? Pois, é isso. Acho que para mim o hip hop já passou a fase mais emocionante na sua vida como género musical. Não quer dizer que não haja músicos muito bons, rappers muito bons, MCs muito bons, muita gente a fazer boa música e muita gente original, que para mim é o mais importante na cena. Mas acho que é isso, mesmo os géneros musicais têm algum ciclo de vida e que chega um momento em que é mais difícil ser tão entusiasmante e emocionante como já foi há uns anos atrás. Qual é que é a tua opinião em relação à influência mais negativa que algum tipo de música, hip hop ou não, hoje em dia pode ter nos mais jovens? Eu acho que a música pode influenciar
obviamente, e influencia. Mas eu acho que não podemos culpar a música pela forma que as pessoas agem ou pela sociedade. Acho que é o contrário. A música é sempre um reflexo do que está a acontecer na sociedade. Podes ouvir o gangster rap mais hardcore, mais agressivo, mais violento, mais sexista, com quilos e quilos de cocaína nas letras e tudo pior. E se tiveres uma situação estável em casa, se tiveres apoio quando estiveres a crescer como criança, provavelmente esta música não te vai influenciar negativamente. Vais conseguir perceber que aquilo pode ser uma realidade, e é, muitas vezes, e vais conseguir perceber que aquela realidade está lá e existe, e é muito bom saber que existem outras realidades diferentes da tua, e vais conseguir perceber que aquilo não é uma forma de vida correta, ou que as pessoas que têm aquele estilo de vida não têm aquele estilo de vida porque é bom. Têm porque foram levadas para ali porque não tiveram outras saídas socialmente, ou não tiveram hipótese e foram forçadas a ir por aquele caminho, não é? Portanto, vais conseguir distinguir isso. Portanto, resumindo, é isso, não é? A música é sempre um reflexo da sociedade. E a influência negativa que a música pode ter vai depender muito do teu contexto, da tua vida. Então, para acabar com esta entrevista, deixava-te aqui uma última pergunta, que era perguntar-te o que é que guardas para o futuro, em termos pessoais e em termos de carreira. Carreira musical está tudo um pouco estagnado. Mas é uma coisa que pode desbloquear a qualquer altura e tenho esperança que sim, um dia, quem sabe. Em termos pessoais, eu não sei. Quero estar bem, quero estar confortável com a minha família e a minha mulher, os meus filhos, ter uma vida estável, sem grandes percalços. E eu nunca fui muito de fazer grandes planos e não ter grandes sonhos, talvez com medo de ter grandes desilusões. Já nos Mind the Gap era assim, e há um pouco a minha filosofia de vida. Tenho um trabalho que gosto de trabalhar com bicicletas e estar a alugar bicicletas, trabalho com estrangeiros, pessoas que vêm de fora, e posso falar um pouco com elas e trocar um bocado ideias e experiências. Acho que isto é porreiro. Gosto de poder ir a pedalar, andar de bicicleta para o emprego e trabalhar num sítio fixe onde tenho o mar em frente. Gosto da minha família, da minha casa e, portanto, não tenho muito dinheiro, mas dá para estar bem. Portanto, um dia de cada vez, e vamos vivendo assim. Não sei se foi uma questão que não falamos, da questão monetária da música. Pronto, porque estamos a falar disto, de trabalho e dinheiro. Uma coisa que eu notava é que as pessoas não tinham bem a noção do que era viver da música. Muitas vezes perguntavam-me isto: como é que tu ganhas dinheiro? Havia gente que achava que nós éramos muito ricos e havia gente que achava que nós éramos malucos por tentar viver da música. E a resposta anda aqui algures no meio. Nunca ganhamos muito dinheiro, a música nunca, pelo menos para nós, nunca deu muito dinheiro. Na altura vendiam-se CDs, agora isto já ninguém compra CDs, não é? Mas na altura o sucesso de uma banda media-se um pouco pela quantidade de CDs vendidos, e houve uma fase que até vendíamos alguns e tivemos um disco
de prata, que eram para aí 10 mil unidades vendidas, mas realmente ganhávamos muito pouco, cêntimos. Eu não sei quanto é que era, ganhámos para aí 10 cêntimos por cada CD, dividir por 3, que era ridículo. Se multiplicarmos isto por 10 mil, dão uns poucos de euros, não dá quase nada. Na realidade, ganhávamos dinheiro a dar concertos. Imagino que seja assim ainda hoje em dia. Agora também há bandas que conseguem capitalizar o YouTube e as redes sociais, portanto já é um mundo um pouco diferente, uma geração diferente da nossa dos Mind the Gap.